Vamos falar hoje sobre a figura de Jesus. Yeshu, ou Yeshua em hebraico, uma das pessoas que mais influenciaram a história da humanidade, mesmo de acordo com pessoas que não acreditam em religião, como o famoso livro Sapiens, Homo Deus. Agora tem um novo livro, 21 ideias para o século 21, do israelense Yuval Noah Harari. Ele é um ateu, mas ele próprio assume que nada influenciou tanto a história da humanidade como as religiões, pela sua capacidade e seu poder de unir pessoas em torno de um mesmo ideal. Qual é o propósito da aula de hoje? Vou deixar bem claro desde o começo. Hoje nós vamos analisar a visão judaica, talmúdica e cabalística sobre Jesus, tanto de um ponto de vista histórico, como do ponto de vista alárrico, ou seja, a lei judaica em relação ao cristianismo e a Jesus, e também o principal, a visão mística, cabalística do judaísmo, quem era a alma desse homem que tanto influenciou a humanidade. Isso, na minha opinião, é uma certa quebra de tabu, e eu sei que eu estou fazendo isso. Espero não ofender ninguém, espero de forma alguma que isso machuque a visão de alguma pessoa, mas eu quero deixar bem claro antes de começar a aula qual é o enfoque e qual é o objetivo da aula de hoje. Eu não vou discutir aqui o cristianismo, se ele está certo ou se ele não está certo. Eu acho que isso não cabe a mim. Quem sou eu para fazer isso? Eu não vim aqui nem mesmo para discutir a existência e quem foi a pessoa de Jesus, porque isso é uma coisa que os historiadores discutem muito até hoje. Não faltam filmes, vocês podem procurar em todo o Google e no YouTube se Jesus existiu ou não existiu. De acordo com o judaísmo, ele sim existiu. Aliás, era judeu. Hoje eu gostaria realmente, pessoal, com muito bom humor, com muita leveza, eu não quero que isso se torne uma polêmica de verdade, nem uma discussão. E como eu falei, a minha visão, quem já me conhece sabe disso, é de verdade respeitar todas as religiões, não apenas respeitar, enxergar a beleza e a luz que existe em todas as religiões, é isso que vocês vão ver na aula de hoje, mais ainda, perceber os pontos em comum que existem entre as grandes religiões, principalmente judaísmo, cristianismo e islamismo, que todas vieram do mesmo berço. Então a minha visão hoje vai ser algo muito mais profundo, e eu acho que é algo mais fora da caixa. Eu não vou discutir isso que outros já discutiram. Eu quero ver hoje com vocês o que realmente nós podemos aprender de toda essa história, tanto do cristianismo como da pessoa do Jesus. Óbvio que não temos todo o tempo do mundo, então eu peço para todo mundo prestar muita atenção. Quem tiver perguntas pode fazer no final. Vamos começar com a parte histórica, que é muito importante. Existem 3 lugares no Talmud, apenas 3 lugares que aparece o nome de Jesus. Na Gemara, que é Talmud, é a mesma coisa, ele é chamado por 3 nomes, ele é chamado em hebraico de Yeshu. Alguns chamam ele de Yoshua. Bem-vindo, Fabinho. Chaim. Ele é chamado de Yeshu. Yeshu é um apelido e Jesus é Yeshu em português. O nome original dele era Yeshua. Não Yehoshua, como Josué da Torá, da Bíblia, do Velho Testamento, mas Yeshua se escreve Yud Shin Vav Ain. Quando você fala o nome dele, Yeshu, é um apelido. Até hoje, os judeus, sabe como que em Yiddish você costuma chamar Jesus? Você fala Yoshkele. Yoshkele é um nome carinhoso até que o povo judeu escolheu para se referir ao nosso irmão, que em nome dele, como veremos agora, foi criada e foi fundada uma religião. E eu quero analisar com vocês se foi o próprio Jesus que fundou o cristianismo ou se foram outras pessoas que em nome dele fundaram o cristianismo. Então eu vou contar primeiro para vocês 3 lugares, únicos 3 lugares do Talmud onde menciona-se o nome de Jesus.
Por muitos anos, pessoal, por milhares de anos, essa parte do Talmud foi censurada. Tanto por parte dos judeus, que não queriam sofrer perseguições por causa disso, e tanto por parte dos romanos, que não curtiam muito a forma talmúdica de interpretar a história. Eu vou contar para vocês rapidamente. O Talmud nos conta que havia um grande sábio judeu que se chamava Rabbi Yehoshua ben Prachia. E ele estava viajando com seus alunos do Egito para Israel. Ele estava no Egito porque isso foi na época do segundo templo sagrado. Quem foi Yehoshua ben Prachia? Para vocês entenderem historicamente quem foi esse rabino. Ele foi um rabino que foi professor de Shimon ben Shattach, que por sua vez foi professor de Shmaya e Avtalion, convertidos para o judaísmo, que por sua vez foram professores de Shammai e Hillel, que são a base de todo o Talmud, a base de toda a Torá oral. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse Rabbi Yehoshua ben Prachia, apesar de não ser um nome tão famoso, ele foi um grande rabino, um grande sábio do judaísmo. Eles estavam viajando e eles pararam numa pousada. E a mulher, a dona da pousada, tratou muito bem o rabino e seus alunos. Um dos alunos era o Jesus, era Yeshua. E na hora que o professor elogiou a conduta da dona do hotel, da dona da pousada, o menino Jesus, o menino Yeshua, vira para o seu professor e fala: Rebbe, mas ela é meio vesga. Olha o olho dela, é um pouco estranho, ela é um pouco vesga. Ele riu da cara dela. O rabino Yehoshua ben Prachia ficou tão chateado com o seu aluno por ter feito um bullying com a dona do hotel e falou: é nisso que você está prestando atenção? É nisso que você está olhando? E ele excluiu o Yeshu da sua aula de Torá, e falou: por um tempo você não poderá frequentar a nossa aula de Bíblia, nossa aula de Torá. Todos os dias Yeshu vinha para o seu professor e pedia desculpas. Falava: I'm sorry, slicha, desculpa por ter feito isso. E o professor falou: você ainda precisa se arrepender mais profundamente. Até que um dia ele chegou e ele falou: última tentativa. E o professor, presta bem atenção nessa parte, estava lendo o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a reza. E no meio do Shema Israel você não pode interromper de jeito nenhum. O professor fez um sinal para ele esperar. Naquele dia o professor resolveu que ele ia perdoar o aluno por ter zombado da cara daquela mulher. Só que o aluno não entendeu. Ele achou que o professor rejeitou ele. Diz o Talmud que o Yeshu saiu, se ajoelhou para a primeira pedra que ele viu na frente e falou: cansei desses rabinos, cansei desses judeus, vamos criar uma nova religião. Tá? Isso é uma história do Talmud que se encontra no Tratado de Sotá. História complicada. Conclusão do Talmud. Quem vocês acham que levou o pau aqui? Quem levou o pau aqui? Yeshu? Não. O culpado é sempre o rabino, pessoal. Você tem que aprender essa regra. Diz o Talmud: o rabino errou. Foi muito duro. E diz o Talmud uma frase: sempre uma pessoa tem que ser equilibrada. A tua mão direita abraça e a tua mão esquerda afasta um pouquinho. Você tem que saber ser duro na hora certa e ser amoroso na hora certa. Diz o Talmud: por causa do rabino Yehoshua ben Prachia, que foi muito duro com seu aluno, criou-se uma nova religião que, como nós sabemos, infelizmente causou muito sofrimento para o povo judeu. Isso é uma coisa que é inegável e a gente precisa mencionar. O povo judeu sofreu praticamente 2000 anos na mão dos cristãos. Não estou agora com mágoas, eu não estou culpando ninguém. Fala, Vilana, é muito importante? Ele se revoltou. Calma, eu vou explicar, já vou voltar. Só queria fazer um parênteses. Não tem dúvida que o povo judeu sofreu muito na mão do cristianismo, muito mais do que na mão dos muçulmanos. É uma coisa importante a gente saber. As cruzadas, a Inquisição, inclusive o Holocausto,
que foi muito baseado em ideias... Muito obrigado, Fernanda. Ideias que realmente sempre culparam os judeus pela morte de Jesus. E outras acusações, como libelo de sangue, eles falavam que os judeus usavam sangue de crianças cristãs para fazer a matzá em Pesach. Alguns assuntos absurdos que se encontram no famoso livro Os Sábios de Sião, como chama? O Protocolo dos Sábios de Sião, que infelizmente foi a causa de muito antissemitismo, os pogroms, e muitos cristãos, eles realmente odiavam os judeus, e isso não é culpa de Jesus, na minha opinião, como a gente vai ver daqui a pouco, mas é algo que acabou acontecendo. Lechaim com água. Essa é a primeira história. Ou seja, o Talmud diz que o professor foi duro demais, e como a Ilana falou, ele acabou se rebelando, ele ficou revoltado. Ele ficou bravo com o rabino dele e ele resolveu criar uma nova filosofia de vida. Segundo lugar que Jesus aparece no Talmud. Você sabe que o segundo templo judeu, ele foi destruído por um general que se chamava Titus. O Titus, ele era um general muito duro, muito violento. Ele acabou destruindo todo o templo sagrado de Jerusalém. O governador, ou melhor, o imperador da época se chamava Vespasianus. E o Vespasianus, ou acho que em português Aspasianus, ele tinha esse general Titus que destruiu o templo. E o Titus tinha um sobrinho que se chamava Unclus. Alguém já ouviu esse nome? Unclus. Quem está estudando comigo de manhã, na luz para amanhã, sabe quem foi. Unclus, ele foi o tradutor da Torá para o aramaico. Ele não era judeu. Ele era sobrinho de Titus, o homem que destruiu o templo judeu. E ele se converteu para o judaísmo, porque ele teve um sonho que ele precisava encontrar uma nova filosofia de vida. E naquela época existia muito a magia negra. O Unclus, ele tinha um método de conversar com os mortos. É um método que a Torá menciona, que se chama ovo. Você pega um osso de um pássaro específico e você coloca o osso debaixo das axilas e o morto começa a falar com você. E ele resolveu fazer uma pesquisa. Como poderíamos chamar isso, meu querido amigo Zoukitos? Uma pesquisa mórbida com mortos. E ele chamou 3 mortos para perguntar a verdade. O primeiro que ele chamou foi o tio dele que já tinha falecido, que era o Titus. E ele falou: Titus, o que você vê no mundo vindouro? O que você diz sobre o povo judeu? Respondeu Titus: o povo judeu é muito especial, eles conhecem a verdade, eles são o povo mais especial de todos. Eu devo me juntar a eles? Perguntou Unclus. Titus falou: você não vai conseguir. É muito difícil ser um judeu. Tem que cumprir muita lei, tem que ser muito religioso, sofre muita perseguição, não vale a pena. Mas se você quer ser um cara importante, seja contra os judeus, seja um antissemita, porque assim funciona no mundo, as forças elas se equivalem. Você quer ser um cara importante? Vira contra os judeus, como eu fui, e você será um cara muito importante. Aí ele chamou uma segunda alma, pelo método magia negra. E ele trouxe um profeta da Torá que se chama Bilam. Bilam, ele foi o profeta que queria amaldiçoar o povo judeu, e Deus transformou a maldição em bênção. Ele perguntou: Bilam, o que você vê aí no paraíso sobre o povo judeu? E o Bilam respondeu: eu vejo que o povo judeu é o mais especial da terra. Devo me juntar a eles? E ele falou: não, fica de boa, nem luta contra eles, nem vira parte deles, fica na tua que está melhor. E ele resolveu chamar uma terceira alma, e a terceira alma foi a alma de Yeshua, de Jesus. E Jesus veio, a alma de Jesus baixou lá, e ele perguntou: o que você diz sobre o povo judeu?
E Yeshu falou, afinal eu sou um judeu, esse é o povo muito, muito especial. Devo me juntar a eles? Presta bem atenção. E Jesus respondeu, sim. Se converta ao judaísmo e vire um bom judeu. E foi isso que Unclus fez. Unclus seguiu o conselho de Jesus, se converteu ao judaísmo e até hoje ele é um dos únicos comentaristas que se encontram em todo o livro de Torá. Você pega qualquer sinagoga, você vai lá no Chumash, você tem o Rashi, você tem o Unclus, que é o tradutor da Torá para o aramaico. Ele era um não judeu, um gentil, que se converteu para o judaísmo, seguindo o conselho de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Galera, terceira história de Jesus no Talmud. E agora é polêmica. Façam um lechaim que agora vai pegar fogo. Quem matou Jesus? Todo mundo quer saber isso aqui. Quem matou Jesus? Conta o Talmud. Esse menino Yeshu, ele acabou se revoltando com os rabinos e ele criou uma nova filosofia de vida e ele acabou fazendo idolatria e ele levou muitos judeus com ele. Naquela época existia tribunal judaico em Jerusalém e existia a pena de morte. E eles acusaram Jesus de ter levado muita gente para a idolatria e acusaram ele para a pena de morte. O tribunal anunciou 40 dias antes, quem tem algo para defender Jesus que venha. Ninguém veio. Ele era muito amigo dos romanos. Tem gente que consegue prestar atenção mais pelo celular do que eu vejo. Tô brincando. Eu também sou assim. Pessoal, ele foi decretado pena de morte. E agora eu vou contar uns segredos para vocês. De acordo com esse trecho do Talmud, Jesus foi apedrejado pelo tribunal judaico de Jerusalém. Sim, os judeus apedrejaram Jesus. Será que ele foi crucificado? O Ian ficou assustado agora, principalmente que eu falei isso aqui na live. Porém, essa é a verdade que está no Talmud. Ele foi crucificado? Não encontramos isso. A palavra cruz ou a palavra crucificado não existia no judaísmo. Existiam 4 formas de pena de morte no judaísmo. Não vou assustar muito vocês, elas não são aplicadas hoje em dia. Mas existia queima, enforcamento, espada e apedrejamento. Não existia o conceito de crucifixo. Isso era do Império Romano. Por isso alguns dizem que Yeshu não foi morto pelo tribunal judaico, mas que alguns judeus dedaram, fofocaram sobre o Jesus, e quem matou ele na verdade foram os romanos. Existe uma dúvida quem que foi que matou. Seja lá como foi, eu quero abrir um parênteses bem claro, bem claro. Não importa quem foi a pessoa ou o grupo que matou Jesus, isso não é motivo nenhum para se vingar de todos os judeus da humanidade porque o Jesus foi morto. Isso aqui é uma coisa humanista que eu quero falar muito claro agora. Por exemplo, os judeus passaram o Holocausto há 60 anos atrás. 6 milhões de judeus foram mortos pelos alemães. Hoje em dia, judeu tem raiva de alemão? O que vocês acham? Não. Hoje em dia, um dos países mais judaicos da Europa é a Alemanha. Hoje em dia, um dos países que mais apoiam o Estado de Israel é a Alemanha. Ou seja, uma coisa é a atitude de uma pessoa e outra coisa é você querer se vingar de um povo inteiro por 2000 anos. Então, eu quero deixar claro que isso não é desculpa nenhuma. Mas o Talmud conta que quem matou Jesus foi o tribunal judaico de Jerusalém. Por quê? Porque ele levou muitos judeus para a idolatria. Aqui termina a parte do Talmud. Muitos anos depois, presta bem atenção, aconteceu uma grande polêmica. Qual foi a grande polêmica? Presta bem atenção para a gente entender na história. Quando a igreja estava com toda a sua força, ela começou a promover debates entre grandes rabinos e grandes bispos e padres. Porque eles queriam convencer os judeus que Jesus era Messias. E Jesus era Mashiach. Vou contar para vocês 2 desses debates. Aconteceram aproximadamente há 1200 anos atrás. O primeiro foi com um homem que se chamava
Rabi Yechiel de Paris. O rei Luís, como fala Luís? Louis da França. Louis. Você não pronuncia o S. Você não é uma francesa verdadeira. Louis da França. Ele foi chamado. Os reis. Só para deixar claro um parênteses para vocês. Naquela época não tinha Netflix. Naquela época não tinha Vila Madalena. Naquela época não tinha. O que mais? Starbucks. A diversão dos reis era promover debates. Então ele chamava o maior rabino com o maior padre, botou os dois lá na fogueira. Começaram a debater. A grande pergunta era, como sempre: vocês mataram Jesus? O Rabi Yechiel de Paris falou, presta bem atenção. O Rabi Yechiel de Paris falou o seguinte: o Yeshu que se encontra no Talmud não é Jesus. Não pode ter sido Jesus. Porque Rabi Yehoshua ben Prachia, que aconteceu essa história, ele viveu 200 anos antes da destruição do templo sagrado. E Jesus, de acordo com o cristianismo, nasceu quando? No ano 0. Ou alguns dizem no ano -3. Não vou entrar nessa discussão histórica agora. O templo judaico de Jerusalém foi destruído no ano 68 da Era Comum. Ou alguns dizem no ano 69. Ou alguns dizem no ano 70. Tem 3 opiniões. De qualquer forma, não foi na mesma época. Vocês têm que saber isso aqui muito claro. O Yeshu que aparece no Talmud, ele não viveu na mesma época histórica que viveu o Jesus, fundador do cristianismo. Alguns anos depois, Rabban Nachmanides foi chamado pelo rei Pablo. Como a Rani não é espanhola, vou perguntar para um Rafael Zogo, que é espanhol, Barcelona. Aconteceu na cidade de Barcelona um grande debate entre Nachmanides e o grande padre da época. E ele falou a mesma coisa. Existiram 2 Jesus. Presta bem atenção que eu estou contando. Yeshu. Quem o Yeshu do Talmud? Que é uma história. Que ele foi um judeu revoltadinho. E teve um outro judeu que fundou o cristianismo 200 anos depois. Porque as datas não batem. Ou pode ter acontecido que o cristianismo se baseou numa história que aconteceu muitos anos e teve um pequeno equívoco de datas. Seja como for, todo mundo aqui sabe que uma coisa foi a pessoa Jesus e foi outra coisa aquilo que fizeram em cima dele. Quem fundou a religião cristã como nós conhecemos hoje, isso aqui não é o Rabino Dudu que está falando, é que vocês podem procurar nos livros de história, foi um homem chamado Constantino, um imperador romano que viveu 300 anos depois da destruição do templo de Jerusalém. E ao perceber que o Império Romano estava decadente, foi um homem muito inteligente. E ele sabia que a coisa que mais pode unir as pessoas é a religião. Ele disse que teve um sonho que a religião correta é Jesus, o cristianismo. Ele fundou e ele formalizou, ele oficializou o cristianismo como uma religião oficial. Então nós sabemos muito claro até hoje que quem fundou a religião cristã como nós conhecemos hoje foram os romanos. Claro que tiveram os 12 apóstolos, que eles foram os 12 alunos de Jesus, e eles tem muita discussão entre os apóstolos. Alguém que já estudou o Novo Testamento sabe que é muito, muito complicado de você entender as versões diferentes que tem sobre a própria história de Jesus. Isso aqui é algo que eu não quero entrar na data de hoje, que não é o tema que nós temos aí. O que eu queria ver com vocês é, prestem bem atenção, isso tudo que eu contei para vocês até agora é a parte histórica. Para falar, vou resumir, tá bom? Pelo judaísmo, Jesus existiu. Ele era judeu, ele era gente boa, teve bons motivos para brigar com o rabino dele, como todos nós. Todo bom judeu já brigou com o rabino na vida. E assim Jesus fez também. Agora, ele aparentemente não quis criar uma religião.
aparentemente não quis ser uma religião, mas foi criada uma religião a partir dele. E de novo eu repito aqui, eu estou falando a visão do Talmud, eu estou falando a minha visão. De forma alguma eu não estou querendo desprezar, muito menos rejeitar a religião de cada um. Justo pelo contrário, eu não acredito que exista apenas uma religião. Eu não acredito que a pessoa deve ser intolerante com outras religiões. Justo pelo contrário, eu acredito, como vou explicar daqui a pouco, que cada um deve e tem o direito total de acreditar naquilo que ele quer. Eu estou apenas trazendo a visão talmúdica da história. Agora eu vou passar para uma outra parte da aula, segunda parte da aula, que é a parte da legislação judaica. Presta atenção. Existia um sábio que se chamava Meir, que viveu alguns séculos atrás. E o Meir falou uma coisa fenomenal. O Meir disse: sempre que o judaísmo falava sobre idólatras, sobre religiões que acreditavam em vários deuses e gentios que tinham outras religiões, isso não inclui nem os cristãos e nem os islâmicos, nem os muçulmanos. Por quê? Porque tanto a religião cristã como a religião islâmica, elas são religiões que são monoteístas, que acreditam no conceito de um Deus que criou o mundo. E mesmo que o cristianismo acredita num conceito, algumas seitas do cristianismo acreditam num conceito chamado tríplice trindade, eles falam que eu não vou entrar em detalhes porque eu nem conheço tão bem, mas seria a ideia de 3 divindades. Mesmo assim, a base é um Deus só. Então o Meir fala uma coisa muito importante, que isso aqui é trazido na lei judaica pelo Remá, que é o legislador do Shulchan Aruch Ashkenazi, pelo Be'er HaGolá, que o quê? Que um judeu deve se esforçar para conviver bem com cristão e com muçulmano. Mais ainda, nós devemos nos esforçar para ter responsabilidade social, caridade, tzedakah, não apenas para o povo judeu, mas também para todos os outros povos monoteístas que acreditam em um Deus só, que isso inclui os muçulmanos e os cristãos. Sabiam disso? Isso é Allahá, isso é a lei judaica. O Rambam discute um pouco, Maimonides discute. Onde você vai, Fabião? Traz comida. Pede para mim também, tô brincando. O Rambam fala, Maimonides, que aqui tem uma pequena discussão. Se um não-judeu, ele pode e deve acreditar em sociedade. Vou deixar bem claro. De acordo com a Torá, mesmo um não-judeu não pode fazer idolatria, deve acreditar em um Deus só. A pergunta é shutfut. Sabe o que é shutfut? Shutfut quer dizer você acreditar que Deus tem uns colaboradores. Por exemplo, Jesus foi um colaborador de Deus, digamos assim. Será que a gente pode acreditar nisso? Um judeu não pode acreditar nisso. O Rambam diz que um não-judeu também não pode acreditar nisso, então por isso que o Rambam considera que algumas vertentes do cristianismo, elas podem ser consideradas idolatria também, quando você acredita em uma tríplice trindade. Desculpa. Seja como for, um mosquito querendo participar da aula. Uma neshuma, uma alma especial. E diz o Rambam uma coisa fenomenal que eu quero que vocês prestem muita atenção. Diz o Rambam, e isso é a parte mais importante da aula, prestem bem atenção. Por que Deus trouxe e mandou para o mundo Jesus, fundador ou inspirador do cristianismo, e Maomé, que inspirou o islamismo, para abrir as portas para a época de Mashiach? Sabia disso? Maimonides fala isso. Por quê? Porque até então, pessoal, o mundo era idólatra, o mundo acreditava em muitos deuses, o mundo era pagão. A única religião que acreditava em um Deus só era o judaísmo. Então o Maimonides conseguiu enxergar 800 anos atrás que apesar das perseguições antissemitas que o povo judeu sofreu de outros povos,
O motivo que existiu o cristianismo e o islamismo é para o bem. É porque eles conseguiram divulgar o monoteísmo pelo mundo todo. Eles conseguiram transmitir a ideia de um Deus, criador do universo, e que esse Deus cuida do universo, e que esse Deus exige que teremos amor ao próximo, como todas as religiões pregam, e que devemos ter responsabilidade social e cumprir mandamentos divinos. Então, de acordo com Maimônides, a presença de Jesus e de Maomé vieram abrir as portas para a era messiânica, para o Mashiach. Claro que a religião cristã acredita que o Messias foi Jesus, e o judaísmo não acredita. Para quem não sabe, essa é a diferença básica entre as religiões. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Na Parashat Re'eh, na Bíblia, na Torá, existe um versículo que diz que Yakum Bekirbecha Navi, quando levantar-se dentro de vocês um profeta, e ele vai fazer milagres, e ele vai fazer muitos milagres, e apesar de todos os milagres que ele fizer, ele vai negar a Torá e as mitzvot, ele vai modificar alguma coisa da lei do judaísmo. Saiba que esse profeta é um profeta falso, e ele deverá ser afastado do povo. Diz o Balaturim, um comentarista clássico da Torá, que é o Tur, que foi autor do Shulchan Aruch, do primeiro código de lei judaico. Ele fala o seguinte: se você pegar a numerologia das palavras que Yakum Bekirbecha Navi, quando vai se levantar dentro de ti um profeta, sabe qual é a Gematra? Ele Zu Isha Ubená, essa é a mulher e seu filho. Muito estranho, essa é a mulher e seu filho. A quem ele estava se referindo? E parece uma alusão clara àquilo que aconteceria. Existe um livro que ele foi escrito aproximadamente há 300 anos atrás, e ele não é parte do Talmud, que ele se chama Toldot Yeshu. Ele conta as histórias de Jesus pela versão judaica, e diz que Jesus viveu na época do templo, e ele conseguiu descobrir o nome divino de 70 letras, que era o nome sagrado, que poderia se fazer milagres. Ele gravou esse nome na pele dele, e com isso ele conseguiu andar em cima da água e conseguiu fazer vários milagres. Agora eu quero deixar uma coisa clara para vocês da diferença do judaísmo e outras religiões. O Maimônides descreve claramente: o judaísmo não acredita em Deus e na Torá baseado em milagres. Uma pessoa que ela acredita numa religião, ou numa crença, ou numa fé baseada no milagre, é uma fé muito fraca, é uma fé muito frágil. Por quê? Imagina que eu vi o mar abrir. Ah, isso quer dizer que Deus existe? Não, talvez daqui 3 dias eu vou achar que foram os marcianos que fizeram o mar abrir. Sério, ou talvez foi uma maré alta, maré baixa, sei lá o que aconteceu. Mas... Está entendendo? Milagre não prova coisa nenhuma. Pode ser um feiticeiro, pode ser um espírita. Quem falou que milagre é Deus? O judaísmo acredita, e sempre acreditou, que aconteceram muitos milagres. Mas nós não acreditamos em Deus por causa de milagres. Uma pessoa que ela acredita em Deus e na divindade por causa de milagres, ele sempre vai ter uma fé muito fraca. Por que eu estou falando isso? Porque apesar que Jesus fez muitos milagres, os judeus de sua época não acreditaram nele, porque ele modificou aparentemente a lei judaica. E o Maimônides diz, e o Kuzari, que é um livro de filosofia judaica de 800 anos atrás, diz uma coisa muito forte: que a grande diferença do judaísmo e outras religiões é que outras religiões nasceram baseadas na profecia ou na visão de uma pessoa. O budismo nasceu de Buda, o islamismo nasceu de Maomé, o cristianismo nasceu de Jesus. Um ser humano que disse: Deus falou comigo, e disse... O judaísmo fala não. O que está escrito na Torá? 3 milhões de pessoas ouviram a voz de Deus no Monte Sinai dizendo os 10 mandamentos. Felipe, imagina que você é um desses 3 milhões e você está lá no meio do deserto e alguém fala... 3 milhões ou 600 mil? 600 mil homens entre 20 e 60 anos. Se você entender que tinham também mulheres e crianças e velhos, você vai entender que tinham 3 milhões. Faz a conta matemática e você vai chegar em 3 milhões. E você vai entender o seguinte:
que o motivo que nós... Se você entender a diferença, você entendeu tudo. O judaísmo não acredita em Deus porque é por aparições. O judaísmo não quer aparição. A aparição pode ser uma ilusão de ótica. Milagre pode ser uma magia negra. O judaísmo acredita na realidade. A gente estava lá e a gente ouviu 3 milhões de pessoas. Imagina que você fosse um dos 3 milhões de pessoas e no dia seguinte sai no jornal falando assim, ó, 3 milhões de pessoas viram tal coisa acontecendo. O que você diria? Mentira. Somente se você é judeu. Mentira. Eu estava lá e não tinha Deus nenhum. Não tem coisa nenhuma. Ou seja, se está escrito lá que 3 milhões de judeus viram, é porque 3 milhões de judeus viram. Ou seja, a razão que nós acreditamos em Moisés e na Torá e nas mitzvot em Deus não é por milagres. Então pode aparecer hoje aqui, ó, pode baixar aqui no meio do espaço K um cara e ele fizer um milagre aqui na minha frente, tô falando sincero, e ele falar, Dudu, o judaísmo é uma mentira, a verdade é X. Eu vou falar, beleza, eu devo ter tomado muito vinho e eu tô vendo um marciano aqui aparecendo na minha frente. Você tá entendendo? Visão não é nada. Você pode ver coisas. Tem esquizofrênicos que já viram muita coisa. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Hoje tem doenças psicológicas, tem doenças... Tô falando sério. Não é porque o cara falou que viu. O judaísmo não se baseia em visões, nem aparições. O judaísmo se baseia em razão, em fé, em tradição de 3 milhões de pessoas que estavam lá. Tudo isso eu estou falando para vocês. Eu já até escrevi aqui para não esquecer de nada. Eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante. E com isso a gente vai encaminhar para o final da nossa aula. Eu trouxe a visão histórica do Talmud. Eu trouxe a visão halakhica. E agora eu quero trazer a visão cabalística. O que a Cabala, o que a mística judaica, ela fala sobre Jesus. Presta bem atenção. Existiu um sábio, há uns 300 anos atrás, na época do Baal Shem Tov, que se chamava Rabbi Yaakov Emden. E Rabbi Yaakov Emden falou uma coisa fenomenal. O Rabbi Yaakov Emden falou uma coisa fenomenal que eu quero transmitir agora para vocês. Ele diz que o motivo que Jesus veio para o mundo, e ele fez uma grande revolução, é porque ele entendeu que o judaísmo era tão bonito, era tão iluminado, que ele não podia ficar só para o povo judeu. Ele precisava ser uma luz entre as nações. Ele precisava iluminar a vida de cada ser humano. E ele começou pela primeira vez a divulgar os 7 mandamentos universais, Sheva Mitzvot Benei Noach, que se encontram na Torá. Pouca gente sabe disso. O judaísmo tem 613 tradições em mitzvot para o povo judeu, mas contém na Torá também 7 mandamentos que eles são universais. E eu vou mencionar agora para vocês. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não amaldiçoarás o nome divino, não farás a idolatria, coloque tribunais justos para julgar a humanidade e não comer parte de um animal enquanto ele está vivo, com todas as suas ramificações. Qual foi o lema da vida de Jesus? Por isso que tem gente que fala que Jesus foi o primeiro hippie da história também. Paz e amor. Ele falou, o mais importante é paz e amor, diz o Rabbi Yaakov Emden. O Jesus não queria modificar o judaísmo. Ele falou, os judeus têm que continuar cumprindo mitzvot, têm que continuar cumprindo halakha, continuar cumprindo o judaísmo. Porém, existe um lado da Torá, existe um lado bíblico, existe um lado do judaísmo que ele vale para todos os seres humanos. E chegou a hora de revelar isso. Por isso ele falou tanto de amor, porque todas essas 7 mitzvot, se você pensar bem, é amor. Não matar, não roubar, não fazer adultério. Amor puro. Divulga o amor que a humanidade vai ser melhor.
E agora eu vou contar um segredo para vocês. Alguns anos depois, teve uma personalidade dentro do judaísmo que infelizmente ela causou muito prejuízo. E ela se chamava Shabtai Tzvi, o Messias falso. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele morou na Turquia, no meio sefaradi. E ele era um homem muito sábio, muito inteligente, muito cativante. E ele realmente aproximou muita gente. E ele começou a declarar que ele era o Messias. Um rabino, começou a chamar Messias. E ele, se achando Mashiach, aproximou muita gente do judaísmo, começou a falar muito de Kabbalah, Messias. E no ano de 1666, ele se converteu para o islamismo. Ele virou muçulmano. Vocês não podem ter ideia da decepção que isso foi dentro do povo judeu. Isso causou uma grande tristeza e muitas dúvidas entre o povo judeu. E é por isso que até hoje os sefaradim têm muito medo de falar sobre Mashiach, sobre Kabbalah. Eles não gostam muito porque eles se decepcionaram e se frustraram muito com a presença do Shabtai Tzvi. Alguns médicos modernos dizem que o Shabtai Tzvi, apesar de ser um homem muito gênio, muito inteligente, ele sofria de esquizofrenia. E se você vai nos hospícios até hoje, tanto do Brasil como do mundo inteiro, vocês podem fazer essa pesquisa que eu estou falando agora, e é de longe isso que eu estou falando para vocês agora, a maior doença esquizofrênica que tem é o cara achar que ele é Messias. A coisa mais legal é se achar Mashiach. Você é o salvador do mundo, você foi enviado por Deus para salvar toda a humanidade. Então você, isso aqui infelizmente é uma doença psicológica. Agora eu vou entrar na parte cabalística, presta bem atenção. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, um homem que não era do movimento racídico, ele acabou virando um discípulo do Rebbe de Gur, e ele virou um homem racídico. Ele explica o que aconteceu com a alma de Jesus e com a alma de Shabtai Tzvi, e ele diz que foi algo muito parecido, e eu quero que vocês prestem muita atenção. E com isso a gente vai finalizar a aula de hoje. Todo mundo conhece aquela história de Adão e Eva, que fizeram o pecado original, comeram a fruta proibida. Como já diz o ditado no Talmud, feliz era Adão, que não tinha sogra, nem caminhão. Ou seja, Adão Arishon, ele era um homem que realmente foi filho de Deus. Ele foi criado por Deus. E ele comeu a fruta proibida. Olha na Torá. O que era a fruta proibida? O que era essa fruta proibida? O que era isso? Não. Tem discussão, mas eu não quero saber qual era. Maçã não era. Tem gente que fala que era trigo, tem gente que fala que era figo, tem gente que fala que era etrog, citrus, tem gente que fala que era uva. Mas o ponto não era esse. Qual foi o pecado? Está escrito que a cobra falou para Eva: sabe por que Deus mandou vocês não comerem a fruta proibida? Porque se vocês comerem a fruta proibida, vocês se acharão Deus, conhecedores do bem e do mal. Veio que Elohim odei tovará. Isso é o ponto de todo o shiur de hoje. Presta bem atenção. Explica Rebbe Tzadok HaKohen. Sabe qual é o pecado original de Adão e Eva? Sabe qual é a origem de todo o mal? Sabe qual é a origem de todo o ego? Sabe qual é a origem de todo o pecado? O homem se achar Deus. Mais profundamente, você querer se achar alguém que você não é. É isso que aconteceu com Shabtai Tzvi e é isso que aconteceu com Jesus. Prestem bem atenção agora. Eles eram pessoas elevadíssimas. Eles eram pessoas iluminadas. Não é por acaso que eles mudaram o mundo. Eles eram pessoas com uma espiritualidade incrível. E isso não tira o livre-arbítrio da pessoa. Vou falar uma coisa agora com dor no coração. A gente precisa entender uma coisa muito forte. Não é porque uma pessoa é elevada espiritualmente que ele perdeu o livre-arbítrio. Ao contrário. Quanto mais elevada uma pessoa está, mais yetzerará, mais tentações ele tem. Sabe qual é a tentação de um tzadik, de uma pessoa muito elevada?
Ele está tão próximo de Deus, Flavinho, presta atenção nisso. Ele está tão próximo da divindade, ele está tão próximo da espiritualidade, que ele tem o risco de achar que ele virou Deus. E na hora que ele acha que ele virou Deus, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Sacanagem, não sacanagem, isso eu não sei, isso é esperando para Deus. Mas é assim que aconteceu. Shabtai Tzvi, uma luz incrível. O dia que o ego subiu na cabeça dele, perdeu tudo. E é isso que fala Reb Tzadok HaKohen. E agora eu vou contar para vocês uma história do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov conta que uma vez ele estava, o fundador do Hassidismo, ele estava dormindo e a alma de Shabtai Tzvi chegou nele e começou a puxar ele para baixo. A alma do Shabtai Tzvi, o Messias falso dos judeus, puxou ele para baixo e começou a querer levar ele para as clipot, para as cascas impuras do universo. E ele foi junto com ele. E na hora que ele pegou o Shabtai Tzvi, está escrito, ele jogou ele no fundo das impurezas, no fundo do poço. Seria mais ou menos uma psicanálise. Ele queria entender a escuridão, o que levou ao Shabtai Tzvi a abandonar o judaísmo. E ele entendeu. Isso eu quero explicar. É um detalhe, é uma vírgula que muda tudo, pessoal. Você pode estar próximo da espiritualidade, você pode estar próximo de Deus. E na hora que você acha que você virou o bambambam, na hora que você acha que você virou alguma coisa, na hora que você acha que você chegou, na hora que você acha que você virou o bambambam e você chegou lá, é aí que você perde tudo. É lá que você perde tudo. O máximo vira o mínimo em 2 segundos. Assim é a vida. Quanto mais você sobe uma escada, maior o perigo de cair. A queda vai ser maior. Essa é a vida, senão não teria livre-arbítrio. Tem gente que prefere ficar na zona de conforto, tem gente que prefere ficar de boas. Mas se você vai se elevar espiritualmente, o teu risco de cair, ele é sempre muito maior. Diz o Baal Shem Tov que ele pegou a alma do Shabtai Tzvi e ele conseguiu elevar a alma do Shabtai Tzvi. E quando ele encontrou a alma de Shabtai Tzvi, ela estava sentada no paraíso, na mesma mesa de Jesus. Os dois tiveram a mesma nekuda. Eles foram pessoas muito iluminadas, mas em algum momento houve alguma confusão. Quero terminar para vocês que existe um livro hoje chamado Kosher Jesus, Jesus Kasher, do Rabbeinu Shmuley Boteach. Quem quiser se aprofundar mais no assunto pode ler e comprar esse livro, pode entender exatamente não o lado divino de Jesus, mas principalmente o lado humano de Jesus. Aconteceu uma história alguns anos atrás, um rabino Moshe Feinstein, um dos maiores legisladores de Nova York, que ele contou o seguinte, que ele estava na Polônia, na cidade de Luba, e ele viu um velhinho que contou para ele uma seguinte história, que ele estava na sinagoga, e quando ele leu aquela história de Lot e suas filhas, vocês sabem? Quando teve a destruição, que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, ele salvou Lot e suas 2 filhas, e os 3 se esconderam numa caverna, e eles acharam que eles eram os únicos sobreviventes do planeta Terra, eles achavam que teve um dilúvio e que o mundo destruiu. As filhas falaram, temos que dar continuidade para a humanidade, e elas embebedaram o pai, fizeram lechaim com o pai, e elas tiveram relação sexual com o próprio pai. E as 2 engravidaram, e depois de 9 meses tiveram filhos. Uma chamou o filho de Moab, que é o povo moabita, e a outra chamou o povo de Amon, que é o povo amorita. Dizem nossos sábios, tudo bem, ela achou que não sobrou ninguém na humanidade, por isso que ela teve uma relação com o pai. Um incesto, que seria proibido pelo judaísmo. Porém, ela tinha que falar Moab. Moab em hebraico quer dizer, o filho é do meu pai. Ela declarou que o filho era do pai. Então esse rabino, esse velhinho chegou na sinagoga e falou, esse foi o pecado da filha de Lot, sobrinho de Abrão, na Torá, que ela declarou que ela teve relação sexual com o próprio pai. Ele foi dormir. No meio da noite, apareceu no sonho dele 2 mulheres, as 2 filhas de Lot, e falaram para ele, você criticou a gente na sinagoga,
E eu vou contar para vocês por que eu chamei meu filho de Moab, que o filho é do meu pai. Porque futuramente vai surgir uma religião que vai dizer que uma certa mulher engravidou de Deus. Eu podia falar para limpar o meu nome. Que eu não dormi com meu pai, que eu fiquei grávida de Deus. Ela podia falar isso? Não. Moab, eu prefiro falar que eu dormi com meu pai, mas eu não vou mentir que eu sou imaculada. Eu não vou mentir que a minha gravidez foi de Deus. O judaísmo não acredita nisso, desculpa falar, tem religiões que acreditam, o judaísmo não acredita numa mulher que engravidou de Deus. Todos somos filhos de Deus, mas isso foi a história, e ele pediu desculpa para essas duas mulheres, para as filhas de Deus. Por que eu estou contando isso para vocês? E eu quero finalizar com vocês com uma coisa muito importante. De acordo com a Cabala, a alma de Jesus foi uma alma muito especial. Mas ele era humano. Ele era um ser humano como nós. Ele nasceu de pai, ele nasceu de mãe. Já está terminando, então com isso eu vou terminar. Por que ele veio para o mundo? Para divulgar para o mundo a luz do judaísmo, a luz tão bonita do amor ao próximo. Isso não é só dos judeus, isso aqui pertence a todo mundo. Ele queria divulgar 7 mandamentos universais. Mas fizeram dele uma idolatria. Hoje tem um livro do Amos Oz. Tem chance de ganhar o próximo prêmio Nobel, um israelense. Que ele escreve um livro que chama Judá, que ele explica que a traição de Judá foi que Judas acreditou tanto que Jesus era Messias, que ele acabou matando o Jesus, porque ele acreditava que ele ia ressuscitar. Pessoal, muitas vezes a gente quer idolatrar alguém, a gente quer idolatrar uma pessoa, a gente quer nos idolatrar. Esse é o pecado original, querer achar que você é alguém que na verdade você não é. E essa é a base da minha aula de hoje, que sejamos mais humanos, que a gente entende que ninguém é Deus, que ninguém é idolatria, que cada um de nós temos pontos positivos e pontos negativos, estamos todos no mesmo barco, e que se a gente conseguir usar a nossa humanidade para pensar mais no próximo, para se colocar mais no lugar do próximo, teremos uma humanidade melhor, respeitando todas as religiões. Um grande beijo a todos, obrigado por participarem da nossa aula.